Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Bournemouth, está rebaixado da Premier League, né? Vai jogar Championship na temporada que vem. É um time que, assim, é inédito, né? O rebaixamento do Bournemouth para a segunda divisão, afinal de contas, chegaram à primeira divisão, né? Disputaram a primeira temporada, a primeira temporada do time na primeira divisão, na temporada 15-16, né? Então, até então nunca haviam caído para a segunda divisão, né? Porque nunca estiveram na primeira divisão, né? E hoje isso aconteceu pela primeira vez, vão jogar a segunda divisão na temporada que vem. Uma campanha bem triste, assim, de fato, assim, o Bournemouth em nenhum momento nessa temporada, a não ser ali pelas primeiras rodadas, a gente pode pegar talvez até o período de, talvez, sei lá, outubro, e alguns outros jogos pontuais onde o time de fato teve bons resultados, como o jogo contra o Chelsea no Stamford Bridge, ganhou do Manchester United também, né? Mas aí foram resultados mais pontuais, mas de forma geral, a partir aí de novembro, né? Esse jogo contra o United foi no início, foi o primeiro jogo de novembro, né? No primeiro final de semana de novembro. E o jogo contra o Chelsea foi mais para meados de dezembro, né? Mas enfim, tirando esses dois momentos, não teve mais nenhum grande jogo do Bournemouth, grande atuação, ou uma mínima sequência de jogos onde o time ameaçou se mostrar competitivo o suficiente para se manter na Premier League, da forma que sempre esteve, assim, conseguindo se manter bem firme, como esteve nas últimas temporadas até essa. Então, assim, foi uma temporada bem desanimadora pro torcedor mesmo, bem abaixo das expectativas, porque essa não é a realidade do Bournemouth desde que chegou na Premier League. E o que é muito interessante, né, porque é um time pequeno, de pouco investimento, de pouca relevância histórica, se você pensa em títulos, por exemplo, mas desde o momento em que pisou na Premier League, em que chegou à Premier League, em que foi promovido à primeira divisão inglesa, permaneceu sem muitos sustos. Assim, o Bournemouth, até essa temporada, né, até essa temporada que caiu, nunca teve assim que lutar até as últimas rodadas com unhas e dentes pela permanência, como o Sunderland, por exemplo, ficou anos na Premier League dessa forma, né? E o Sunderland ainda é um time mais tradicional, com mais torcida, maior capacidade de investimento. O Bournemouth não, o Bournemouth chegou na Premier League e desde o momento que chegou, permaneceu assim, tendo campanhas dignas, muito dignas para a realidade do time. E outra coisa interessante era assim, a ideia de jogo do time, que era muito característica e em vários momentos foi muito legal de se ver, principalmente contra os times grandes, né? Assim, só um adendo, a melhor forma, pelo menos na minha opinião, de você avaliar o estilo de jogo de um time menor é avaliando os jogos deles entre eles mesmos, né? Então não um jogo contra o Big Six, porque geralmente nesses jogos a estratégia é diferente, ou os momentos em que se pode observar a estratégia sendo melhor executada são curtos, né? Então a melhor forma de você avaliar um time menor fora do Big Six, pelo menos na minha opinião, é avaliar os confrontos entre eles, tá? Mas enfim, o Bournemouth, mesmo desde o momento que chegou, fez vários confrontos legais contra equipes maiores, né? Eu lembro de jogos contra o Arsenal, contra o Manchester United na primeira temporada também, né? Eu lembro, teve jogo contra o Chelsea, contra o Manchester United, né? Em alguns momentos já protagonizou vitórias em Stamford Bridge. Teve um jogo que também teve um período que chegou à semifinal de Copa da Liga, né? Se não me engano, na temporada 17-18. Enfim, tem algumas pequenas histórias interessantes do Bournemouth nessa passagem, porque foi um time que de fato, assim, chegou e chegou bem, assim, não precisou ficar capengando, né, capinando sentado para se manter na primeira divisão. E outra questão interessante do Bournemouth era também o fato do estilo de jogo, né? O estilo de jogo era muito bem definido, de um time que conseguia ser seguro defensivamente e a partir das recuperações fazer essas transições em velocidade. E os jogadores contribuíam para isso, né? Assim, o perfil dos jogadores que tinham ali e o perfil dos jogadores que foram contratados, né, com o passar dos anos na Premier League também contribuíam para isso, né? Então, se a gente pega do elenco mais antigo, digamos assim, os dois laterais, né, Charlie Daniels e Adam Smith, são dois laterais desse perfil, que jogam como alas também, jogadores de capacidade de apoio, e Joshua King, né, assim, até um jogador com um pouco mais de recursos, tem um pouco de dificuldade de imaginar ele jogando na segunda divisão na temporada que vem, né? Acho que ele deve permanecer na Premier League. Inclusive vou fazer um vídeo falando sobre isso, jogadores que foram rebaixados que podem servir a clubes de Premier League. Podendo jogar como segundo atacante, podendo receber essa bola mais aberta e buscar jogada em velocidade, um jogador com recurso para carregar em velocidade e conseguir um drible em velocidade. Tem o Callum Wilson também, que funciona fazendo pivô e funciona muito bem sendo lançado, também um jogador de velocidade que funciona nesses estilos de jogos de transição. A gente tem, por exemplo, o Jordan Ibe, que chegou, não é da velha guarda do Bournemouth, chegou um pouquinho depois, mas chegou há um tempo já na Premier League.
O Stanislas também está há bastante tempo no clube, também é um jogador desse perfil de lado, mas que consegue ser um meio aberto com velocidade para tentar o drible em velocidade. Enfim, assim, e mesmo os jogadores que foram que começaram a se destacar um pouco mais recentemente, né? Então o Ryan Fraser até já tem um tempo maior de destaque, mas a temporada passada dele é um estouro, foi um dos principais jogadores da temporada, né? E ficou muito apagado essa temporada também. Mas enfim, também é um jogador desse perfil, de um jogador de lado, de velocidade, assim, com muita capacidade de drible em velocidade mesmo, de condução em velocidade, né? O Danjuma Groeneveld, contratado nessa temporada, também é um jogador desse perfil, né? Um pouco menos velocista, mas também um meio aberto para, em diversos momentos, conseguir fazer essas jogadas percorrendo a bola com mais velocidade. O Harry Wilson um pouco menos, mas também dá pra se aproximar um pouco mais desse perfil de jogadores, né? Então é uma reunião de jogadores que faziam parte de um estilo de características semelhantes para fazer um estilo de jogo ser melhor executado, né? Isso era muito legal ver no Bournemouth, era um dos times com essas propostas mais autorais. Isso passava muito pelo Ed Howe, né? Inclusive é o treinador que está mais tempo comandando um time na Premier League, agora não, porque ele foi rebaixado, né, a Championship, mas enfim, isso é um feito enorme. Ele é um cara jovem, até chegou em um momento muito alto na carreira dele, ser cogitado no Tottenham, né, na temporada passada, se não me engano, no período que estava meio conturbada a relação com o Pochettino, né, do Tottenham, enfim. Mas nessa temporada, assim, pouquíssimas vezes a gente vê esse time conseguir ser competitivo de fato, né? Óbvio que, assim, nos momentos iniciais da temporada, até o Bournemouth apresentou algumas atuações interessantes, né? Por mais que não necessariamente tenha conseguido um resultado positivo. Teve um jogo contra o City, que foi muito bom. Teve um jogo contra o West Ham, que, se eu não me engano, foi um empate 3-3, mas foi uma boa partida do Bournemouth. Inclusive tem análise no canal desses dois jogos, né? Mas enfim, passando assim, depois teve um jogo contra o Southampton também. O Southampton num período complicado na primeira metade da temporada, né? E assim, fez uma boa atuação, principalmente um bom primeiro tempo naquele jogo, né? Num jogo que foi até um jogo de sexta-feira. E isso mais pra primeira metade, mais pro início da temporada, né? Nem dá nem pra falar em primeira metade, mais dos, sei lá, primeiro quarto da temporada, um pouco menos que isso, né? Mas como um todo foi um time que em pouquíssimos momentos se mostrou competitivo. Em alguns momentos parecia muito abatido, muito perdido dentro de campo, né? Óbvio que tem muitas razões. Eu fiz um vídeo também falando sobre o fato de ter sido o time mais azarado dessa temporada da Premier League, né? Começou com a ausência de um goleiro confiável e o Ramsdale teve que ser, né? Aaron Ramsdale, o goleiro da base, teve que ser o titular assim, pra temporada inteira. Até fez bons jogos, boas intervenções, mas assim, é difícil falar que poderia ser assim, um goleiro do nível que um time como o Bournemouth precisa, assim, não que seja ruim nem nada do tipo, mas assim, teve bons momentos com o Boru, que depois caiu de nível. O Begovic, assim, era um goleiro de melhor nível, chegou, mas assim, jogando no Bournemouth, jogou muito pouco. Não conseguiu em nenhum momento se mostrar um cara confiável, né? Que até é um pouco estranho, porque foi um goleiro que atingiu um bom nível na carreira, né? Jogando no Stoke, depois foi até pro Chelsea, né? Então já começou a temporada ruim pelos goleiros, né? Depois você tem, logo no início da temporada também, a lesão do Charlie Daniels, que é até um jogador de menos recursos técnicos, mas como eu falei, é um dos líderes do elenco, é um dos jogadores mais importantes nesse sentido, e na Premier League ele sempre foi um dos jogadores mais importantes. Se a gente pega nos 5 melhores jogadores do elenco, 6 melhores, dá pra incluir ele ali como sempre sendo um jogador que se entregava dentro de campo, muita capacidade física de ir e voltar, jogador muito dedicado. Teve a lesão do Steve Cook, também ficou um longo tempo fora. O Ake ficou um tempo machucado também, agora voltou a ficar machucado. É outro jogador que tem dificuldade de manter uma sequência. Talvez se ele não fosse um jogador que se lesionasse tão facilmente, poderia ser um zagueiro até mais valorizado. Inclusive está sendo cogitado do Manchester City, mas enfim, poderia até ser mais importante pro Bournemouth se a gente pensa como sequência do time mesmo no campeonato, né? Quem mais? Teve o David Brooks, que na temporada passada talvez tenha sido, depois do Ryan Fraser, o principal jogador da equipe, o principal armador de jogadas, digamos assim, se a gente pensa um cara com um pouco mais de perfil de receber essa bola no pé e a partir disso encontrar o espaço. Ele se machucou, ficou fora a temporada inteira, só voltou agora no período da pós-pandemia, né? E só voltou a jogar porque a temporada demorou a acabar. O Ryan Fraser, que entrou no último ano de contrato nessa temporada e em diversos momentos talvez até tenha faltado um pouco de profissionalismo, uma postura um pouco um pouco profissional mesmo, né? E poderia ter sido, assim, poderia não, né?
provavelmente seria um jogador extremamente útil, como foi na temporada passada. O cara que só não deu mais assistência que o Hazard, foi um dos jogadores também que criou maior número de chances no campeonato, né? Então você tem o Harry Wilson, por exemplo, chegou e poderia ser um reforço muito interessante, né? Foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Derby County na temporada passada, ao lado do Mason Mount, e nessa temporada foi emprestado ao Bournemouth. Eu achei que ele até poderia ser um dos jogadores, uma das revelações do campeonato, e me decepcionei bastante. O Harry Wilson fez uma temporada muito abaixo das expectativas, muito abaixo mesmo, né? O Solanke, que chegou no meados da temporada passada, não conseguiu se consolidar também como um cara confiável, apesar de ter feito um bom jogo, né, contra o Leicester há 2 semanas atrás. Então você tem o Philip Billing, por exemplo, que eu até esperava um pouco mais dele, que veio do Huddersfield, jogou boa bola na Premier League, nas 2 temporadas em que esteve na Premier League pelo Huddersfield, foi um dos principais jogadores, se a gente pensa em importância de um jogador para um time específico, né? E assim, teve o Lerma, por exemplo, um jogador que é muito bom, mas é difícil manter uma constância por conta das lesões, então se torna aquele jogador que não é tão confiável. O Callum Wilson não fez exatamente uma boa temporada, e o Joshua King é outro jogador que se machuca demais. Então assim, olha a quantidade de coisas que atrapalharam, né? Além, claro, do desempenho baixo do time. Óbvio que são coisas que são interrelacionadas, mas assim, eu acho que essa temporada do Bournemouth, essa queda nessa temporada, ela é decepcionante porque não era algo comum que o Bournemouth estava acostumado desde o momento em que subiu para a Premier League e conseguiu permanecer, assim, se firmar como um time de elite na Inglaterra, né? Isso foi surpreendente pelo fato de ter até jogadores com uma boa capacidade de, em alguns momentos, conseguirem fazer bons jogos, assim, bons jogos com jogadas interessantes, com lances interessantes, né? Assim, jogadores que, de fato, no esquema de jogo bem montado, seriam potencializados, porque são jogadores dessas características, né? Principalmente os jogadores ofensivos, né? Geralmente os jovens por dentro são mais combativos no sentido de recuperar a bola e passar à frente, recuperar e passar à frente. O Lerma talvez, por mais que tenha jogado pouco, talvez tenha sido o cara que mostrou o melhor nível para fazer isso, nesse sentido, né? O Lewis Cook também, outro jogador que foi pouco utilizado, porque também ficou muito machucado, desde o início da temporada, outro jogador que eu acabei de lembrar agora, né? E a terceira coisa foi isso, né, na minha opinião. O número muito grande de jogadores lesionados ou jogadores que não renderam o esperado, como poderiam ter rendido, como por exemplo o Ryan Fraser, né, o próprio Harry Wilson, Callum Wilson também, 3 jogadores que se rendessem bem, poderiam ter sido úteis. O Bournemouth não estaria passando por essa situação, muito pelo contrário, talvez até tivesse ali numa posição de 10º colocado, digamos assim, 9º colocado, 11º ali, nessas posições intermediárias, né. É uma pena que isso tenha acontecido, foi um dos trabalhos mais interessantes de se ver na Premier League nessas últimas temporadas, e agora vai chegar à segunda divisão. É uma pena, mas enfim, o esporte é isso e infelizmente acontece. Vamos ver como é que o time vai se reorganizar pra gente ver os Cherries aí de volta o mais rápido possível à elite do futebol nas próximas temporadas, tá? Então sinta-se livre pra concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.